Doutor, Vamos lá. a gente falou aí de tendinite, aquela coisa toda, mas eu acho que uma coisa que me preocupa muito, você falou muito bem dos carteiros aí, foi muito bem colocada esse seu exemplo, porque realmente é um povo que sofre demais. Agora, a gente tem as nossas crianças que voltam para a escola também, não é? Puxa, todo e ano você, é. eu lembro que o ano passado você falou da malinha que você puxa e que também pode dar problema dependendo da altura, né? Não só da altura, como da posição. É aquilo que eu chamei a atenção ano passado, vamos relembrar esse ano. Isso. E isso é bom também. Volta à escola, né? Volta à escola, talvez se a gente conseguir falar isso aqui todo ano, eu acredito que em pouco tempo, em torno talvez de uns 50 anos, nós vamos conseguir ter armários em todas as escolas para a criança deixar aquela tonelada de material exigido em cada curso, lá na escola, levar só o que for preciso para casa para estudar, mas eu acho que pouco tempo, coisa de 50, 60 anos, a gente falando toda vez aqui, todo ano, nós vamos conseguir ter essa ideia implantada. Meu neto vai ter netos. Exatamente. Coisa que a gente vê nos filmes americanos do século passado e por volta da quinta década do século passado. Lá para os anos de 1950, Olha isso. os filmes já mostram as escolas com armários. Todos Quem têm, sabe né? até A gente 2050 adota, né? a gente tem. É. Está perto, está faltando 40 Só, e poucos anos, é. eu falei em 50 anos, vamos ter até 48. antes disso. Mas indiscutivelmente não é só o Você puxar. nem vai falar isso agora, porque tem ligação. Tem ligação? Desculpa. Vamos lá então, depois Depois eu você falo. puxa, tá? Vamos lá. Pode deixar que eu Alô? Alô? Oi, quem é? É a Roseli. Roseli. Tudo bom, querida? Tudo bem. Você tá falando de onde, bem? Eu tô falando aqui do Amparo. De Amparo? Amparo? Nossa Senhora do Amparo. Ah, Nossa Senhora do Amparo. Ah, tá. Que susto. Eu falei, é Amparo. Amparo não é lá em São Paulo? Um bairro? Nossa Senhora do Amparo? Tem a aqui cidade também? de Amparo, perto de Campinas. Ah, tem. É verdade. Não, Nossa mas Senhora do Amparo. É isso, Roseli? Isso. Ah, então tá bom. Seja bem-vinda, viu, querida, nesta tarde aqui. Fala pra gente, qual que é a tua dúvida? Ah. Então, eu queria fazer uma pergunta pro doutor, porque eu tenho muito estralo na junta do pé, que eu ando muito, então fica, sabe, fica parecendo um pipoca, assim, ó, estralando. Pipoca. Oh, Deus. E você? Aí eu queria saber o tipo de quando doença você- que é, esse encantamento. É quando você anda assim, normal, ou quando você tá parada? Não, eu tô parada também, que eu fico assim mexendo com o pé, sabe, aí fica estralando. Tá Ah, bom, mas eu acho- Roseli. Será que não é normal? Não, é só essa a tua pergunta, Roseli? Isso, é só essa. Então tá bom. Tá meu. joia, Um Roseli. beijo, amor. Uma boa tarde para você. Obrigado aí pela gentileza da tua ligação, Roseli. Esse estralar das articulações, nós não perguntamos a idade da Roseli, mas pela voz parece ser uma jovem senhora. É. O estralar das articulações não é um atrito entre os ossos que compõem essa articulação. Se fosse um atrito, você não aguentaria a dor que isso dá. Esse estralar, muitas vezes, está ligado com algumas coisas como envelhecimento da cápsula e das estruturas que estabilizam a articulação. Ligamentos, pequenos tendõezinhos que estão lá dentro, ligamentozinhos. Esse envelhecimento cria uma discreta instabilidade na estrutura articular que pode propiciar um estalido. Outra coisa que é muito comum é o vácuo articular, a passagem de ar que ocorre entre as estruturas quando você faz um movimento um pouquinho mais acentuado, que é aquilo que você faz com os dedos. Vocês escutaram? É isso aqui? É. Eu não faço mais. Isso aqui Diz que não é uma bom, vez só. Diz que não é bom fazer? Não tem problema? não. Isso aqui, se alguém escutou, é uma vez só, então faz em casa devagarzinho. Quando você faz esse barulhinho do estralar, não é um osso pegando com o outro, é um vácuo articular que passa, é ar que passa pela articulação e dá esse sonzinho na cápsula, distende a cápsula na passagem do ar. Tá, e faz esse barulho. Faz esse barulho. Isso é muito comum nas mãos e é comum nos pés. Existem algumas situações diferentes que podem trazer um estalido, que é uma instabilidade. Aí sim, aí precisa ser avaliado se isso está acontecendo por instabilidade. A instabilidade tem que ser avaliada por um colega que você vai procurar, o médico da sua confiança. A partir daí, uma avaliação da instabilidade. Algumas instabilidades você consegue melhorar com um bom trabalho físico. Outras instabilidades são muito importantes, muitas vezes só tratamento cirúrgico para você corrigir
a instabilidade. Mas a grande maioria das vezes elas são benignas, não trazem nenhum problema e é essa passagem de ar que você escuta que dá o tec-tec-tec. E é tão gostoso, né? E às vezes dá uma certa aliviada na tensão articular. Mas me falaram que não é bom fazer isso, que você vai engrossando as juntas. É verdade ou não? Não. Nada a ver? O que acontece aí é o seguinte, conforme você faz muito esse movimento de estralar os dedos, você faz esse vácuo na articulação, essa passagem de ar por esse vácuo que você provoca, dando esse barulho, isso cria uma distensão da cápsula. Então, essa cápsula é como se você estivesse dando uma soprada dentro dela. Ah, um só para a gente ter uma ideia. Vai enchendo, então aquilo lá vai dando um atrito nessa cápsula. Esse atrito constante, depois de anos e anos fazendo isso, pode fazer com que você tenha, não estou dizendo que vai, pode fazer com que você tenha uma aceleração do desgaste dessa cápsula. Ou ela começa a ficar mais grossa, ela fica mais irregular e ela pode se inflamar por conta disso. Ela pode ter uma lesão precisando de reparação e aí vem a dor. Porque isso também é uma agressão, Não deixa de ser uma agressão. né? Eu Mecânica, uma agressão mecânica. Eu faz muito tempo que eu não faço isso, que eu falo, engrossa, daí eu não faço. Agora eu fiz e me assustei, porque não é Doeu. legal. Não não é doeu, bom não fazer. doeu. Deixa eu ver quem está na linha. Alô? Alô, acabou? Desistiu? Caiu? Então tá bom. Ainda bem que, né, vai voltar a ligar, né, eu espero. Doutor, então nós estávamos falando dessa questão da mochila das crianças, da escola e tudo mais, isso. Aí vai de novo, agora já tem na linha de novo. Vamos lá falar na linha. Vamos falar primeiro o telefone aqui. Vamos lá? Quem é? Oi. Oi, quem é? Tudo bem? Tudo bem, quem está falando? É o Roberto. Roberto. De onde, Roberto? Tudo bem. Não, de onde você está falando, meu querido? Aqui do Santa Josefa. Do quê? Vila Santa Josefa. Ah, Vila Santa É a José. terceira vez já que participo do seu programa, assisto o seu programa todos os dias. Oba, que bom! Que legal. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Claro, pode fazer. Eu tenho uma artrose no joelho e já foi feito 3 osteotomias. 3. Osteotomia. Osteotomia. Ah, osteotomia. Foi colocada uma prótese. Essa prótese começou a dar luxação. Em 6 meses foram trocados essa prótese. Ela voltou da luxação pior do que a primeira vez. Sei. E eu estou para fazer outra cirurgia para trocar essa prótese dia 30 de março agora. Eu estou pensando se eu faço ou se eu não faço, se eu consigo ter uma prolongação maior desse luxamento que estou tendo na prótese ou não, porque eu já passei por 5 cirurgias. Nossa. Puxa vida. Vou passar agora pela 6ª. Ô, Roberto, que idade você tem? 53 anos. 53. É jovem de vez, hein? Poxa, mesma idade que eu. É? Então, tá aí, ó. Você ainda faz Puxa maratona, vai lá Puxa pra vida. né? É o Roberto. Roberto, Oi. obrigado aí pela gentileza da sua pergunta, Roberto. Nós temos aí um quadro, infelizmente, para você, é óbvio, infelizmente, um quadro difícil de a gente poder solucionar assim de uma forma mais simples. Você deve ter tido, por conta das osteotomias que você fez, você devia ter algum defeito do eixo do joelho. Ou ele era torto para fora, ou ele era muito torto para dentro, e isso precisou de uma correção, provavelmente foi a osteotomia que você se refere quando você fala inicialmente. E isso cria no joelho um erro angular, não a osteotomia, mas o defeito que você tem de origem, ele já vem criando um defeito angular que muitas vezes, mesmo corrigindo com a osteotomia, você não consegue estabelecer uma situação adequada aonde o desgaste mais acentuado do joelho não se verifica. Ele continua gastando e muitas vezes acaba levando para a prótese, que é o que aconteceu com você. As próteses, elas são uma boa alternativa, mas tem esse lado que você coloca. É uma boa alternativa, mas ela não é ótima. Quer dizer, não é um negócio que você faz e ficou bom e acabou. O melhor sempre é o original de fábrica. Quando você não pode ter mais o original de fábrica, você tenta a prótese. E muitas vezes, a prótese pode trazer esse dissabor, que é deixar uma instabilidade no seu joelho. O joelho instável é um joelho mais complicado ainda,
Porque o dia a dia fica difícil. Você andar, fazer as suas atividades do dia a dia, isso fica muito complicado. Para levantar, sentar, deve doer, né? A dor, o incômodo, o risco de você ter uma queda, por exemplo, e trazer um outro problema associado ao que você já tem. Para isso, é claro, todas as próteses que são criadas, elas sempre têm o que a gente chama de prótese de revisão, que é uma prótese que permite você fazer algumas alterações diferentes daquela inicial que você fez. O caminho, indiscutivelmente, se você for olhar simplesmente a parte técnica, prótese com instabilidade, o tratamento é cirúrgico com revisão. Isso é a técnica. Ele é preferencialmente feito desta maneira. Se, agora eu vou deixar um C para você pensar, se a instabilidade que você tem for pequena, não for incomodativa e você não tiver dor, você não precisa fazer já, retarda, espera mais um pouco. Porque o que acontece? Com o próprio passar do tempo, a tendência é que a gente vai fazendo menos coisas, porque nós vamos envelhecendo. Fazendo menos coisas, muitas vezes o que parece instável pouco hoje, amanhã você fazendo menos, ela para de ser instável. E se a dor não é uma coisa que te incomoda, ela é controlável ou só vem de vez em quando, vamos esperar. É uma possibilidade, porque a revisão sempre pode ser feita. Se chegar amanhã, você fala, bom, daqui a 5 anos, você fala, nossa, o negócio está horrível, não para de doer e esse joelho parece que eu não tenho nada no lugar. Vamos fazer a revisão. Isso é para você pensar, do ponto de vista técnico, eminentemente técnico. Prótese com instabilidade é sinônimo de revisão. Tá certo.